Boa noite. Iremos desenvolver o nosso trabalho hoje de análise dos estudos de Honório Abreu através da obra Luz Imperecível, capítulo 9, Tradicionalismo. E em Mateus 3:9 tem o seguinte: E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse trecho foi trabalhado pelo Honório, quando ele diz aqui, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. O estudioso Honório vai dizer que era muito importante para os fariseus dizerem-se filhos de Abraão, e mesmo uma vaidade por eles acalentada. E não presumais de vós mesmos é alerta austera a definir que mais importante que a descendência é a afirmação, pela vivência dos postulados daquele que nos inspira e nos felicita no caminho a que estamos nos vinculando. A extensão dessa realidade, identificamos muitos que se sentem lisonjeados pela descendência da família tradicional, da amizade importante, dos relacionamentos suscetíveis de favorecê-los. Como observamos, é nota de grande importância esse estudo de Honório, que vai considerar a vaidade das tradições, em pertencer a um grupo, a um nível social e profissional, ou ter alguém importante em nosso clã familiar. Os fariseus se rejubilavam em pertencer à ascendência de Abraão, que era considerado patriarca da fé, aquele grupamento que acreditava num Deus único, por isso eleito e consagrado na religião judaica. E o Honório nos leva a ponderar que o mais importante é a nossa transformação ante as orientações do instrutor maior, que veio por parte de Deus, para proceder uma reforma substancial no sentimento e vivência dos seus postulados, dos seus tutelados. Ao alertar os fariseus, que eram verdadeiros aparentes seguidores de Moisés, mas escondiam as hediondez da alma em disfarces de moral encenada, calculada. Foram muitas vezes chamados pelo mestre de hipócritas. E vemos nos dias atuais que quase sempre nos consideramos privilegiados pelo convencionalismo humano, por posições transitórias do mundo, sendo que o maior credencial é revelarmos a retidão do caráter e do sentimento isento de pesos vibracionais, aquilatados na luta e no suor silencioso. E aí tem um segundo trecho que vai dizer o seguinte: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Diante desta afirmativa, diz o Honório, temos que nos valer da lei de evolução para entendê-la melhor. O princípio espiritual existente na pedra, no reino mineral,
caminha, evolui, até individualizar-se no homem, e mais no homem que crê, no homem que aceita a divindade como seu Pai eterno, no verdadeiro Filho de Abraão. A cristalização, diz ainda o Honório, é sempre uma posição bastante triste. Muitos, apesar de toda uma gama de informações recebidas, a cultivam num atestado de petrificação da alma, mantendo-se presos ao convencionalismo, aos valores materiais e ao culto do personalismo. No entanto, os mecanismos do Criador, capazes de guindar nos planos angelicais o princípio espiritual a dormir nas faixas mais densas, aciona também em nome da misericórdia recursos suficientes a desarticular um envolvimento de sombras mantenedora das prisões de retaguarda, projetando em nome do amor verdadeiros réprobos às faixas luminescentes da vida maior. Jesus, relacionando o tema adoração à figura de Abraão, que por mais dignificante na fé e na moral retilínea, não deixava de ser uma criatura em evolução, com todas as necessidades de uma criatura falível. Aí, nesta hora, ele faz alusão a Deus, que, conforme o Honório enfatizou, com riqueza de detalhes e beleza de expressão, poderia suscitar das pedras filhos a Abraão. Sabemos, pelo entendimento da doutrina espírita, que o princípio inteligente, que é o elemento inicial, que mais tarde será um espírito pensante com livre decisão, começa seu estágio de desenvolvimento no reino mineral, daí a expressão da pedra, para depois fazer sua trajetória evolucional nos demais reinos, até que nos milhões de anos experimentados possa alcançar a alcunha de individualidade eterna, o Espírito, com o poder co-criador do pensamento contínuo. E a grande meta para o aprendiz é a condição de espírito puro, sem nenhuma nódoa, a apequenar sua condição de filho do Altíssimo, cujo alcance necessitará de outros tantos milhões de anos. Na sua didática infalível, o mestre sobrepõe a tacanhez do pensamento humano para a dimensão macro de um Deus de infinita bondade e sabedoria, a gerir sua obra gigantesca, onde todos os seres e princípios encontram vida e dinamismo em si próprio, como André Luiz bem definiu. Em Deus nos movemos e existimos. Ao Pai devemos reverenciar acima de tudo e de todos, e nos aproximar em espírito e vida, como Jesus proclamou à mulher samaritana. Chegará o dia em que todos adorarão a Deus em espírito e em verdade. E diante da diretriz que vem do Pai, quebrar-se-ão as algemas convencionais
em que nos trancafiamos milênios sem fim, para sairmos das cristalizações de adoração a nós mesmos, o personalismo, ou a matéria, que se transforma em pó, constituída apenas de átomos, que geram forma e consistência, mas que não passam de recursos de Deus, tudo em nome do amor. E somente Deus, juntamente das criaturas despertas na pureza de suas almas, os Cristos, podem acordar os demais irmãos nas diversas faixas evolutivas, para a transformação de seres acanhados em expoentes de vida e realização.